Boa noite, senhores, senhoras. É um prazer recebê-los. Estamos vivendo um novo momento. Nesse novo momento, nós, do Grupo Vacaro, gostaríamos de agradecer a participação de todos os amigos, os clientes, os colegas, para tratar desse novo desafio, o desafio de não podermos nos encontrar para um momento de conversa, de conhecimento, de troca de informações. Hoje temos o prazer de receber duas feras do segmento de sementes, doutor Alexandre Gazola, consultor, nosso parceiro, e hoje vai tratar a respeito dos temas de sementes, os novos desafios do campo. E nosso colega Gabriel vem conquistando espaço através do seu trabalho dentro do Grupo Vacaro. Para nós, o segmento de TSI é uma bandeira que nós já trabalhamos há diversas safras, e hoje a Bayer, através do Seed Growth, Gabriel vem prestar suas informações e buscar nos auxiliar nesse momento. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Em nome do Grupo Vacaro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e poder compartilhar essa hora de trabalho. Nós vamos ter uma dinâmica simples, onde poderemos trabalhar com perguntas, respostas. No final da conversa, nós vamos direcionar um tempo para isso. Quem quiser, ficar à vontade no chat para fazer os questionamentos que nós estaremos direcionando para o Gabriel e para o professor. E uma coisa que eu gostaria de comentar é que no final da nossa live, nós teremos já a divulgação, vamos fazer um sorteio. Quem compartilhar e marcar dois amigos no seu Facebook, nós vamos estar sorteando aí 80 quilos de semente de soja à escolha do cliente. Semente tratada com Seed Growth. Então, pessoal, em nome do Grupo Vacaro, eu gostaria de agradecer. Nós estamos num ano realmente diferente, buscamos investir pesado no segmento de sementes. Nós não somos produtores de sementes, nós sim reembalamos como marca Sementes Vacaro. Temos ótimos parceiros que nos permitem, no campo, na produção e no beneficiamento, a gente filtrar os melhores lotes para entregar aos nossos clientes. E hoje nós estamos trabalhando uma moderna e uma renomada infraestrutura de TSI, junto com o nosso parceiro Bayer, para que a gente possa buscar sempre aprimorar o nosso trabalho. Então, sem delongas, professor, gostaria de passar a palavra, fique à vontade e a gente está às ordens. Obrigado, Mauro. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Grupo Vacaro por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando conhecimento, boas práticas de plantio, qualidade de semente, um bom posicionamento da semente no campo, a importância do tratamento de sementes lá no campo como resultado e garantia de estabelecimento. Esse ponto é extremamente importante e a gente precisa cada vez mais levar essa informação para o agricultor da forma mais simples possível, principalmente nesse desafio agora, momento de pandemia. Então, parabenizo o Grupo Vacaro e a Bayer também por estar nos proporcionando esse momento aí de interação tão importante, porque a safra não entende que tem pandemia, ela precisa ser conduzida e ser conduzida com o maior esplendor possível. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala em qualidade de plantio, a gente está falando de uma série de procedimentos que estão dentro do que a gente chama de boas práticas de semeadura e estabelecimento de plantas de alta performance. Esse ponto é fundamental. A gente precisa cada vez mais estabelecer plantas e ter plantas com maior capacidade produtiva no campo. E precisamos entender que cada semente que eu coloco no campo, ela tem capacidade de originar uma planta e uma planta de alta performance. Esse é o ponto que eu gostaria de iniciar a minha fala, alertando todos os produtores que nos ouvem nesse momento, os técnicos, todo o público em geral. Então, uma semente é uma planta que é uma unidade de produção. E a gente precisa olhar dessa forma. E muitas vezes, quando a gente olha dessa forma, a gente passa a entender um pouquinho mais o cenário de posicionamento e construção dentro dos pilares da alta produtividade. Precisa entender quais são as fases críticas na cultura da soja. E a mais crítica e a mais importante é o estabelecimento.
são os primeiros 7 a 10 dias. E o ponto mais crítico dentro desse período de 7 a 10 dias são as primeiras 24 horas que eu estou colocando a semente no solo. Por quê? Eu preciso estar atento. Não posso ter chuva pesada em cima, porque a semente está se inteirando ainda com o solo. Ela está se relacionando, ela está começando o que a gente chama das fases da germinação, está começando a embeber, absorver água do solo, interagir com temperatura, e nesse momento eu não posso ter uma chuva pesada em cima. E da mesma forma eu não posso colocar uma semente num solo com excesso de umidade, porque eu vou estar limitando ela, principalmente causando um dano para a embebição. Então esses pontos são muito importantes e utilizar nesse momento justamente para entender os fatores ambientais que influenciam no estabelecimento. No momento que eu influenciei negativamente o estabelecimento, eu vou prejudicar todas as demais fases até o momento da colheita. Essa é a mensagem que a gente gostaria de, resumidamente, passar hoje. Então, cuide do estabelecimento, cuide da condução da semeadura, principalmente esses primeiros dias, a fase até a planta emergir e iniciar o seu desenvolvimento vegetativo. Esse é um ponto muito crítico que a gente precisa ter em mente. Então, nada mais do que falar de qualidade de plantio. Então, esse ponto é importante. Como que eu vou conduzir a minha semeadura? Vou ter envolvimento de solo, como nesse caso, é o objetivo para aquecer o solo ou fugir de um possível risco de tombamento, como a gente já teve nas safras anteriores por patógeno. Qual que é o objetivo? É isso que a gente precisa entender. Por quê? Eu preciso entender que a semente necessita de contato com o solo. Então, uma boa abertura de sulco e um bom fechamento de sulco são fundamentais. Semente em contato com a palha, eu não vou ter sucesso. Então, por isso que a gente alerta, semear bem sempre. Então, muitas vezes a gente fica um pouco com medo de perder a janela de semeadura, mas a gente precisa entender, se eu não semear bem, eu vou ter problema lá na frente, porque eu não vou ter planta. E se eu não tiver planta, nada adianta meu micronutriente, meus nutrientes do solo, nada adianta meu fungicida, meu inseticida, nada disso vai ser suficiente lá na ponta. Então, primeiro, distribuir bem plantas, conduzir a semeadura com a máxima qualidade possível, em termos de abertura de sulco e também de distribuição de sementes. Então, esses pontos a gente precisa entender. Eu trago aqui para vocês 3 situações. A número 1 seria uma situação perfeita, só que lá no campo, com todos os fatores, a gente não consegue chegar nessa situação número 1. Então, o desafio é chegar o mais próximo possível da número 1, tendendo para a número 2, uma situação onde eu tenho algumas duplas e algumas variações. O que eu não posso é ter o número 3, onde eu quero distribuir 16 plantas por metro, eu tenho 12 agrupamentos e 2 falhas. Então, esse ponto, as plantas de soja, as grandes culturas, com destaque para soja e milho, a gente precisa ter obrigatoriamente distribuição uniforme. Isso é fundamental, porque se eu tiver plantas próximas, eu vou ter competição por água, luz, nutrientes, os fatores de produção. E uma dessas plantas, ou todas, vão ficar limitadas. É como se eu não tivesse feito o manejo correto de plantas daninhas. E se eu tenho espaços vazios, eu estou perdendo uma planta, eu estou perdendo uma unidade de produção. Quantas gramas representa essa unidade de produção? É essa conta que a gente precisa fazer. A cada planta são X centavos a menos no bolso do produtor. Então, eu vou reduzindo gradativamente a minha produtividade e a minha rentabilidade. Esse é o grande ponto. Então, como desafio inicial do nosso bate-papo, a gente precisa reduzir a variabilidade entre plantas na área de produção. A gente já evoluiu tanto no nosso agronegócio com agricultura de precisão, manejo de solo, plantas de cobertura, tratamento industrial. Já entendemos que uma semente de qualidade é fundamental para um bom estande de plantas bem formado, sem planta limitada, ou seja, plantas emergindo no mesmo momento e se desenvolvendo no mesmo momento. Então, o que a gente precisa agora? Reduzir variabilidade. E a variabilidade entre plantas, como a gente está vendo aqui, eu tenho uma situação aqui de lavoura comum, onde eu tenho plantas produzindo 8 gramas e plantas produzindo 23 gramas. Então, são 2 extremos dentro do nosso contexto. Aí eu pergunto, quanto que isso representa? Se eu tivesse 280 mil plantas de estande de produção, produzindo 8 gramas, eu teria no final 37,3 sacas. E se eu tivesse as minhas 280 mil plantas como exemplo de população por hectare, produzindo 23 gramas, eu teria 107 sacas. Essa é a grande diferença. Buscar sempre uniformidade entre plantas, e isso é um desafio. Não é só qualidade de semente, é qualidade de semente mais ambiente. Esse é o grande ponto.
A gente precisa sempre decidir, eu vou usar o vigor de sementes, a germinação, para limitar no campo ou enfrentar adversidades, ou eu vou dar um bom ambiente de semeadura, com bom corte de palha, com boa profundidade, com boa temperatura de solo, com bom fechamento de sulco, com um solo com teor de água disponível para a semente fazer as suas fases e emergir de forma uniforme, ou eu vou limitar no campo. Essa é a diferença. Então, a gente precisa de vigor e plantabilidade. Esse é o grande desafio. E plantabilidade não é só distribuir sementes de forma uniforme. Eu preciso distribuir plantas com uniformidade entre elas e também, que a gente chama de distribuição horizontal e também distribuição vertical. Eu não posso ter uma boa distribuição entre plantas, mas ter posicionado sementes em diferentes profundidades. Isso vai me limitar a expressão do potencial produtivo dessa genética. E a gente precisa entender que a semente é o nosso grande elo entre a pesquisa, o melhoramento genético, a criação dos cultivares com a produtividade final. Ela é o nosso vínculo, ela leva o tratamento de sementes, que é tão importante para proteger essa semente nas fases iniciais. Então, esses pontos a gente precisa ter muito claro e realmente dar um bom ambiente de semeadura. Aqui eu trago a diferença de duas situações, alto vigor e baixo vigor. É isso que a gente precisa sempre ter essa clareza. O alto vigor me entrega mais raiz, me entrega uniformidade de parte aérea, e mais raiz e uniformidade é fundamental para me produzir mais. Sem raiz eu não exploro o solo. A raiz é uma característica muito ligada a cultivar, mas que ela é muito influenciada pelo vigor de sementes. Quando ocorre a germinação, quando eu vou lá no solo e olho minha semente com uma pontinha da raiz já para fora, todas as reservas são direcionadas para gerar parte aérea, mas principalmente para a raiz. O que eu não posso fazer é limitar a minha planta, por exemplo, com excesso de profundidade, uma limitação muito comum em várias regiões do Brasil, mas também aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa cuidar da profundidade, porque ela influencia negativamente sobre a emissão de sistema radicular e também sobre a uniformidade e o desenvolvimento das plantas, gerando plantas com diferentes capacidades produtivas. Esse é o grande ponto. E essa desuniformidade ninguém quer nas áreas de produção. E eu não quero para ninguém que está nos ouvindo aqui, para nenhum agricultor a nível do Brasil. Por quê? Ela gera competição entre plantas. E eu tendo competição entre plantas, eu estou produzindo menos. A gente faz todo o manejo de plantas daninhas, pragas e doenças para reduzir ou eliminar ao máximo a competição. Esse é o grande ponto. Eu não posso ter competição entre plantas. Então, uma boa semente, com altos níveis de vigor e germinação e também cuidando do ambiente, os fatores que influenciam negativamente sobre o estabelecimento. Eu preciso pensar sempre, quando eu coloco uma semente no solo, ela precisa interagir com esse ambiente para emitir o primórdio de raiz, como a gente está vendo na primeira imagem no canto inferior da tela, e seguir o seu desenvolvimento normal. E para que isso ocorra, ela precisa estar na profundidade correta e em contato com o solo. Então, eu preciso entender essas variáveis que influenciam nesse momento importante. E muitas vezes, essa interação é limitada em função do meu ambiente de produção. Trago o exemplo aqui, ó, 2 sementes lado a lado, depositadas perfeitamente a 3 centímetros de profundidade no solo, porém, a semente do lado direito, eu tenho um perfil livre de 16 centímetros no meu solo, e do lado esquerdo eu estou com 2 centímetros e eu já tenho compactação. O que acontece? As sementes elas estão lado a lado, na mesma profundidade, mas em o que vai acontecer? Eu vou gerar uma condição de desuniformidade nessa emergência, porque a semente da direita vai experimentar outra interação com temperatura, outra umidade do solo, outra aeração do solo, diferentemente da esquerda. E isso vai fazer com que elas germinem e emerjam em momentos diferentes, gerando competição. E isso não é bom para a produtividade. Aí eu começo a observar na minha lavoura o que a gente chama de planta limitada, planta dominada, que é comum no dia a dia a gente dizer que é qualidade de semente, mas muitas vezes não é. É uma flutuação na profundidade de semeadura, é uma semente incrustada na palha, muitas vezes porque eu não observei o disco, eu não fiz a escolha correta do disco de corte para minha semeadura.